microfone. E por que começo com o microfone? Porque o microfone é o meio pelo qual a voz do nosso dialogador se propaga. Ele é um radialista, é um jornalista, é inclusive responsável, um gestor responsável pela gestão da rádio do governo do estado do Ceará há algum tempo e tem formação em jornalismo sonoro, enfim, em jornalismo social, em comunicação social. E é o nosso dialogador de hoje, que já esteve na TV Diário e que tem muita ligação, estreita ligação com o Canal 5, porque trabalha com transmissões de YouTube desta emissora, o Canal 5. E o símbolo, acho que o que mais representa ele é exatamente o microfone. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é o jornalista Lúcio Flávio Arruda Pontes Filho. Lúcio Filho, tudo bom? Tudo bom, Ricardo. Que prazer. Fomos pegos de surpresa, mas é um prazer enorme dialogar com você, filosofar. Nossa profissão, que é na comunicação, ela se baseou na filosofia, né? A gente teve que ler um pouquinho sobre Platão, sobre Aristóteles, para chegar até aqui e estamos aí contando... E o que é que qual é a relação, então, que você faz entre filosofia e esse objeto que eu associei como símbolo da sua atividade? A filosofia comunicava, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates, não se tem nenhum registro das obras do Sócrates, só pelo que os seus discípulos falavam, Platão e Aristóteles, né? Que esses, sim, há registros de escritos do que eles disseram, mas... Transmissão pela palavra, então. Exatamente. Daí a sua ligação. A transmissão pela palavra, a transmissão pela... Oralidade. Pela oralidade, pela voz. Então, tem um autor, que é o Flávio Araújo, num livro chamado O Rádio, o Futebol e a Vida. Ele diz o seguinte: o rádio é o longe que se faz perto pelo retrato da voz. Porque quem ouvia muito rádio, quem ouve muito rádio, antigamente não via a imagem dos locutores. Então, se alguém ouvia o Ricardo Guilherme na rádio universitária, não sabia quem era o Ricardo Guilherme até ele chegar e fabulava, à televisão. Né? E imaginava. E imaginava, fabulava. Quem era? Quem é aquela figura pela hoje, voz. Quem está no rádio está não necessariamente na televisão, mas as redes sociais chegaram para revelar quem está por trás do microfone. E aí você vai me dar um outro tema para o nosso encontro, então. O rádio sem imagem e agora, de um tempo para cá, os chamados podcasts, em que há uma transmissão simultânea daquela transmissão radiofônica, não é? Sonora, para uma visualidade. O podcast é um audiovisual, digamos assim, não é? Ele tem uma vocação audiovisual. E acha que em que maneira isso interfere na mudança que fez com que, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará e outras universidades mudassem até a cadeira de radiojornalismo para jornalismo sonoro? Não entendessem mais como puro rádio, mas como algo novo. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio, início dos anos 2000, até um tempinho, né? Eu comecei novo também, eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, a gente não imaginava que um dia o rádio fosse crescer ao ponto de chegar às redes sociais e de haver outras formas de se fazer rádio. Eu acho que o podcast não deixou de ser um programa de rádio. Existem podcasts que estão aparecendo com a imagem dos apresentadores, que estão também nas redes sociais, mas a essência é de um programa de rádio. A essência do podcast é também de um programa de rádio. Talvez não mais tão factual, porque a gente ainda tem no próprio rádio factual, naquele de manhã que você acorda, que vai ouvir as notícias, toma café ouvindo as notícias. Eu gosto muito de tomar banho com meu radinho de pilha do lado. Ou então com o celular, você bota lá na sua rádio preferida, se arruma e vai ouvindo o que está acontecendo. Aquilo ali ganhou uma proporção muito maior.
Então, eu acho que uma coisa não invalida jamais a outra. E não se deixou de fazer jornalismo. Sim, o sim. jornalismo acontece, continua acontecendo. Mas há outra corrente, digamos, de pensamento, além desta que você traz aqui à baila, de que o rádio mudou, o podcast muda a estrutura de comunicação, por exemplo, os BGs, os acordes, sim, as vinhetas, isso. não é? A descrição, que não é preciso mais fazer, não é? A imagem, a fala complementada pela imagem. Pois é. Coisa que não acontece com o rádio, digamos, puro, sim. né? É uma coisa que assim... sem imagem, né? Uma coisa que me dá muita paixão e que me deu muita paixão é o futebol no rádio. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, que eu comecei a me entender por gente, eu sempre fui um cara muito apaixonado por Copa do Mundo, eu tenho leitura, eu pesquiso sobre Copa do Mundo, tenho curiosidade. A gente sempre assistia na TV. E aí, um belo dia, meu saudoso avô, Vicente Pontes, eu às vezes chegava na casa dele, ele estava sentado no quintal, um radinho ouvindo Clássico Rei. Aí eu ficava e ele... Aqui ele era torcedor do Ceará. E ele ficava... E eu... o que é isso? Aí eu me sentava do lado dele, ele gostava muito do Gomes Farias. Sim. E era uma velocidade que na época eu não entendia. Aí, de repente, eu fui começar a parar e prestar mais atenção e ver que dava para entender o que o locutor falava, apesar de ser muito rápido. E outra coisa curiosíssima é que mesmo no estádio, com o espectador, com o torcedor, vendo o jogo diante de si, ele precisa, muitas vezes, tem um radinho... a necessidade da narração. Porque a narração é quase uma fabulação, é quase um outro jogo. E porque ele precisa de uma informação. Então, quando eu comecei a ser narrador em rádio... Isso é que eu queria falar. Porque eu estou vendo que você tem um objeto aí que enseja essa apresentação desse outro aspecto da vida desse jornalista e radialista que é o Lúcio Flávio Filho, que é um livro do Nirês de Azevedo, nosso Nirês Filho, não é? História do Campeonato Cearense de Futebol. E o que é que enseja? Enseja apresentar o nosso dialogador de hoje como narrador de futebol. Você herdou isso, hein? Não, eu não herdei, herdou sabe, isso Ricardo? da relação... Da relação com seu avô. Da relação com o meu avô não era radialista. Eu sei, mas ouvia. Sim, né? Ele ouvia muito. Foi lá que encantou a narração a você. E né? aí, quando eu ia... Você se encantou pela narração, quando eu ia para o estádio, às vezes eu saía da casa dele, porque ia com um tio que passava lá, me pegava, e ia para esses jogos, e ele dizia, meu filho, cuidado com o rádio. E eu, às vezes, levava o rádio dele e ficava escutando. E eu gostava muito de ficar zapeando e ouvindo muita gente. E você se transformou num narrador esportivo. Sim. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fui com meu tio Messias Pontes. Na época, ele me trouxe... Jornalista Messias Pontes. Jornalista Messias Pontes, que foi desta casa, que foi dessa muitos casa, anos. Muitos anos. Grande militante do PCdoB. Isso. E a primeira versão do programa Cena Pública, que hoje é Cena Pública, um dos primeiros apresentadores foi ele. Messias. Acho que foi o primeiro apresentador do programa Cena Pública, foi meu tio Messias. E eu fui, na época, na Rádio Metropolitana, ele disse, você vai produzir o meu programa. Que o nome do programa era Espaço Aberto. E era um programa de entrevista, 1 hora, de meio-dia a 1. Passou pela Rádio Assunção, passou pela Rádio Cidade, passou pela antiga Dragão do Mar. E você já teve a experiência, de fazer transmissões de futebol no rádio. Imagino com aquela emoção à la Gomes Farias, sim, né? Não. Mas na televisão também você já fez. Sim. E eu queria que você comparasse, então, essas duas experiências. E eu tive como agora seria a narração no recentemente... rádio e como seria a narração na televisão. E eu tive agora recentemente a oportunidade de fazer 2 cursos. Posso mandar um abraço aqui? Professor Maurício Bonato. Abraço para o senhor, ele é lá de São Paulo, jornalista, narrador esportivo. Foi um do... E até eu conhecer o Maurício Bonato, eu não havia tido nenhum curso... Não havia curso. Na faculdade você não aprende. Você aprende a ser um jornalista esportivo. Mas você não aprende, por exemplo, a ser um comentarista. Ou a e muito menos um narrador, né? Ou a ser um narrador. Isso não existia na faculdade até então.
Como é que eu fazia? Teve um diretor da Rádio Metropolitana, saudoso Flávio Moreira, também não está mais entre nós, que eu digo que no jornalismo esportivo foi quem me lapidou. Ele olhou para mim e disse, quer ser narrador? Aí eu disse, rapaz, por quê? Ele me deu um gravador de pilha antigo, gigante. Botou uma fita dentro, vá para o PV, procure uma cabine vazia, narre o jogo, traga a fita para eu ver. E quem é o narrador Flávio Filho? Quem é? O Lúcio Filho? Eu diria que... Lúcio Flávio Filho. Quem é esse narrador? Qual é o seu... porque há estilos, não há? Não, tem estilo. Tem estilos e estilos mas eu diria de narração. Eu diria que eu estou criando o meu estilo. Você falou aí num grande nome da crônica esportiva cearense, que é o Gomes Farias, que é a referência para muita gente. Tem outros nomes, Júlio Salles, Moésio Loyola, Messias Alencar, Carlos Fred, que foi também uma grande inspiração que eu tive, que não está mais entre nós, o Carlos Fred. E tem outro também que ele era narrador e foi quem me deu os primeiros passos, chamado Irazê Gadelha. Irazê Gadelha, sei que esteve nessa casa também, do Canal 5. Que também esteve aqui, exatamente. E o Irazê, a primeira narração que eu mostrei para ele, aí eu usei um bordão conhecido de um determinado narrador, que eu não vou dizer quem era, e que ele conhecia muito bem. Ele pegou a fita e fez assim. Rapaz, eu olhei para ele. Aí disse, como é teu nome? É Lúcio Filho ou é fulano de tal? Aí eu disse, Irá. Aí falou um palavrão lá. Eu disse, Irazê, mas se você quiser ser narrador, esqueça bordão A, bordão B. Cria o seu, rapaz. Muito bem. Muito bem. Cria o seu. Na sua personalidade. Aí disse, se quiser ser narrador, pega outra fita, volte para o estádio no próximo jogo e vai narrar. E não vai narrar mais o jogo desse time, não. Vai narrar o do outro. E você poderia fazer aqui numa encenação, uma narração? Valha, Ricardo Guilherme. Porque assim... Bola passa para fulano passa para lá. no estilo Lúcio Flávio Filho. Pronto. Eu vou me lembrar aqui... Para a gente ter uma ideia. Um jogo muito famoso de Copa do Mundo, que foi, por exemplo, Brasil e Suécia. Tá. Em 1994, que o Brasil ganhou de 1-0, um gol do Romário, que o Romário subiu no meio dos zagueiros da Suécia, que eram brutamontes, tinham lá seus 2 metros. E ele baixinho, né? 1,68 m. Que eu acho que foi mais ou menos assim. Espera aí que eu tenho que me concentrar. Recebeu Mauro Silva no meio campo, Jorginho tá passando pela direita, é para ele, foi a linha de fundo, levantou a cabeça, cruzamento, segunda trave, Romário subiu de cabeça e é gol! Gol! É verde e amarelo! É do Brasil, Romário, 11 na camisa, 1-0 no placar, de cabeça no meio da zaga sueca, tá dizendo, vai buscar Ravelli, que ela tá no fundo da rede, Romário. É a emoção unindo a galera brasileira rumo ao tetra, Ricardo Guilherme. Aí eu entro como comentarista. Não, e você, que é o repórter, descreve o que viu naquele lance. Que lindo, obrigado. E eu poderia parecer estranho eu pedir isso a ele, ao narrador, mas é porque eu me lembrei que o nosso dialogador de hoje, o Lúcio Filho, além de narrador, jornalista, radialista, gestor de rádios do governo, de matéria de conteúdo para as rádios relacionadas ao governo do estado do Ceará, foi bailarino, dançarino e ator. Foi não, é ainda? Por isso que eu digo, eu não sabia. Tentando. Porque ele pertenceu ao grupo da Euseni Colares, ao grupo... pertence ainda. Dizem o seguinte... Pertence ao grupo de tradições cearenses, em que há dança, instrumentos também tocados pelos atores em cena, e também atuação, com falas, com personagens. E um desses atores, da Euseni Colares, do grupo de tradições cearenses, é exatamente o Lúcio. Então não custou muito a mim pedir que ele fizesse aqui uma representação como se estivesse diante de um estádio e de um jogo. Ricardo, é o seguinte, o grupo de tradições cearenses tem
57 anos de vida. Nasceu em 12 de outubro de 1966, na Casa de Cultura Hispânica, porque a professora Elza Nicolares voltou de um curso na Espanha. E o nome do grupo não era ainda Tradições Era Grupo Cearenses. Folclórico Era Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro, né? exatamente, na Casa de Cultura Então, Hispânica. eu tenho 42 anos de idade, eu digo que eu tenho 42 anos de grupo de tradições cearenses. Por quê? Eu nasci dentro do grupo. Vou lhe explicar por quê. Porque o meu pai, quando eu nasci, era do grupo e ele não se afastou. Então já tem aqui um objeto que pode ilustrar essa relação do nosso dialogador de hoje, o Lúcio Flávio Arruda Pontes Filho, com Lúcio a Filho cultura, é mais- com a cultura popular. Nossa Continue falando. carranca, Uma carranca. representando o querido Luiz Gonzaga. É do Expedito E aí- Celeiro, né? é. Essa obra do... E eu volto para que você fale. Eu apenas quis ilustrar, enquanto você falava, da sua relação com o grupo da Euseni. Então, eu nasci dentro do grupo. Aquilo para mim era lúdico, era uma coisa que eu achava bonita. Eu via o meu pai se preparando para as apresentações. Os membros do grupo, para mim, são os eternos, porque diz que quem passou pelo grupo de tradições cearense nunca é ex, é eterno. Ah, por isso quando eu disse foi, você disse não, sou. Exato. E quando eu estudei no antigo Colégio Cearense, eu entrei lá em 94, eu conheci a professora Valquíria Mendes, que já fazia há algum tempo um trabalho parecido no Colégio Cearense, e o grupo era em homenagem ao saudoso professor Nélio Porto. Sim. Era Grupo de Tradições Professor Nélio Porto. E a gente teve aula de teatro com o querido Valden Luiz. Valden Luiz, aqui a gente aproveita para fazer uma homenagem ao querido Valden Luiz, que estava na peça em que eu estreiei como ator, viu? Em 1970 já estava o Valden lá, protagonizando a peça. Valden Luiz, nosso querido ator. E foi meu professor de teatro. E foi professor de teatro, porque eu conheço. Eu vi vídeos seus representando, então, por isso que eu achei que Pois você é. já não fosse do grupo, Aí- em função das suas múltiplas atividades como jornalista. Pois é, mas aí a mulher que reclama às vezes, porque domingo tu vai... Ainda pra vai isso, dançar, pra ainda vai aquilo, ensaiar. Olha, Mas eu... assim, é muito gostoso. E o meu filho, de 5 anos de idade, que, assim como eu, também nasceu dentro do grupo de tradições cearenses, é um apaixonado. Então são 3 gerações. São 3 o gerações. pai, agora você e o seu filho. E o 3 meu filho. gerações do grupo de tradições cearenses. Mas eu queria, para fazer justiça, dizer que esse trabalho está aqui assinado. É Boni, acho que é tá. Boni do Cariri. Está assinado aqui. Boni Cariri. Você tinha falado do Expedito, mas acho que o Expedito não trabalha com madeira, será? Não, acho que ele trabalha com couro. Ele trabalha com couro. Com couro, não é? Com couro. E não com madeira. Lá em Nova Mas está aqui Olinda, é a é do imagem Boni. do nosso Luiz Gonzaga, não é? E deve eu vou ser mostrar também- para vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me pedir, pois eu vou dançar o baião. Hoje que baião, hoje que baião, hoje que baião. Que lindo, né? Grande, grande, grande Luiz Gonzaga, que não precisava nem cantar. Cantando é maravilhoso, mas falando, só falando e fazendo o som da orquestra, já é um espetáculo, né? Ele tem discos em que ele canta um trecho e fala outros. Sabe e qual é foi um dos presentes genial, do meu filho? Genial, genial. Sabe qual foi um dos presentes do meu filho que ele pediu ao Papai Noel? É. Uma sanfona. Eita, e o Papai Noel Ele deu ou vai dar? Deu, não, já Ah, já deu. deu? Deu. Papai Noel é maravilhoso. Deu uma O seu sanfona para ele, e ele às vezes pega essa sanfona e sai tocando. E é... Tô me lembrando de outra música. Quem roubou minha sanfona? Ai, traz de volta seu ladrão. Pois essa sanfona velha que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. Engraçado, porque é tudo família. O pai do Luiz Assunção, do Luiz Gonzaga, era o Luiz velho respeita Januário. Luiz, respeita o Januário. Luiz, respeita o Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tioso. E com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os 8 Respeita baixos os 8 baixos do teu pai. Então, quer dizer, há uma relação entre família. Sim. E aí enseja, Flávio, o Lúcio Flávio,
eu colocar em cena agora um outro objeto que você me trouxe. Você sabe que os objetos que você vai trazendo é que vão ensejando, claro. dando pauta para a nossa conversa. E eu estou vendo que você me trouxe a sua carteira de identidade. E você está falando de família, de um tio, que é um jornalista expressivo e icônico do jornalismo cearense, que é o Messias Ponte, um militante de esquerda. Depois o seu pai, que é participante do grupo de tradições cearenses, você e agora o filho. Então, eu tentei traçar aqui uma linha do tempo e queria saber por que você trouxe e o que a sua carteira, sendo mostrada assim, enseja, motiva você a falar. Olha, a identidade, a filosofia diz que ela é construída todo dia. E, às vezes, nem mesmo a gente sabe direito qual é a nossa identidade. Quais são as suas? Eu procuro ser uma pessoa família, acredito que tenha convicções firmes, que principalmente na defesa da cultura, em achar que o esporte, por exemplo, é um instrumento para formar as pessoas, para educar as pessoas. De ética, né? Sim, que é uma ação que todo esporte ele envolve uma disputa. Alguém vai ganhar, mas alguém vai perder. Uma hora alguém vai perder. Mas a derrota no esporte não é uma derrota que significa uma desonra para alguém. Isso envolve um aprendizado, isso envolve uma educação. Se eu não fui bem agora, o que é que eu preciso fazer para ser melhor mais na frente? E que bonito, a derrota não implica em tristeza, em depressão, Isso. em desistência. E nem a vitória em soberba, Sim. em humilhar o derrotado Sim, circunstancial. Sim, né? Então é esse tipo de aprendizagem a que você se refere. Isso. E outra coisa, assim, uma coisa muito tradicional, eu acompanhei muito como jornalista, nos estádios por aí afora, a gente chegava nos estádios, aí, dias de Clássico Rei, a gente via as torcidas se digladiando. Por que se eu sou torcedor de um determinado time e eu tenho um amigo que vai torcer para, naquele momento, o meu adversário, por que eu não posso me sentar em um estádio ao lado dele, nós podemos rir, um brinca com o outro, se um vence ou o outro perde, e por que nós não podemos conviver, né? De forma civilizada. De forma civilizada. Essa final de Copa do Mundo agora foi, eu brincava muito que o pessoal dizia, vai torcer para a Argentina, Argentina Latina. Eu digo, eu não torço para a Argentina não, sou brasileiro. Por que é que eu vou torcer para a Argentina? O que é que eu vou fazer torcendo para a Argentina? Mas, se você for analisar o jogo em si, que aconteceu, e por que é que eu vou torcer para a França? Eu quero que o estádio, aí alguém vai e pensa, esportivamente falando, eu quero que o estádio se acabe, que o mundo se acabe, eu não vou assistir esse jogo não. Mas se você for ver essa última final de Copa do Mundo, que foi da Copa de 2018, talvez tenha sido a melhor final da história das Copas do Mundo. A melhor final da história das Copas do Mundo, em que estavam dois grandes e tradicionais adversários históricos do Brasil. E de dois continentes, né? E de dois continentes diferentes, a Argentina e a França, que estão no futebol mundial, estão como grandes, são seleções grandes, que sempre vão chegar em algum lugar como favoritas. Olha aqui, você Mas tem foi aqui... uma coisa, esportivamente falando, foi muito bonito, ver aquilo ali. 1982, Ricardo, eu tinha 1 ano de idade. Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Talvez tenha sido em Copas do Mundo uma das derrotas mais dolorosas do Brasil. Mas até os adversários, que foram os italianos, eu já li muita gente falando sobre isso, se o Brasil passa, o Brasil teria sido campeão. E a Itália valorizando o título, porque tirou o favorito naquela época, porque montou uma estratégia e soube jogar naquele momento, quando fez o gol, se fechou, deixou o Brasil ficar nervoso e conseguiu levar aquela vitória. E olha que eu nem assisti esse jogo, eu só conheço por filme, Sim, porque você era criança, por leitura. Claro. Eu estou aqui com a sua carteira e aí com 3 referências, digamos, dessas identidades do nosso dialogador de hoje, que é o jornalista e radialista e gestor de rádio, Lúcio Flávio Arruda Pontes Filho. Veja, o microfone, a comunicação, a ligação dele com
o futebol e a ligação dele com a cultura popular. A sua identidade está aqui, está aqui na ponte dessas três dimensões? A comunicação, o futebol e a cultura popular. Acredito que sim. A cearensidade, mais especificamente. Eu sou um cearense da gema. Eu nasci em Fortaleza, mas eu viajei muito pelo interior do estado. Eu conheço esse interior. E você produz hoje, sim. Você que diga a sua equipe, a equipe que você dirige, da gestão do rádio do governo do estado do Ceará, você dirige, você produz teor, não é? Conteúdo Sim. para as rádios do interior, não é? Isso, a gente faz esse trabalho já há 8 anos, recebendo o convite primeiro do então secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que na época ele não era secretário da Casa Civil, ele era assessor especial de comunicação e ele nos convidou para fazer esse trabalho de rádio. E a gente iniciou, né? E agora, com a posse do governador Elmano, ele renovou o convite, que a gente fica extremamente Vocês têm, então, feliz. Vocês têm um estúdio. Na Casa Civil, lá no Palácio da Abolição, funciona um estúdio de rádio onde nós produzimos entrevistas com o próprio governador, com secretários, com a vice-governadora e com gestores do governo. Conteúdo que vai para as rádios. Conteúdo que nós enviamos diariamente para as rádios do para interior. várias emissoras do interior. Não, para várias emissoras do interior. A gente envia como sugestão de pauta. Sim, o colega, ele é bastante... Ele tem autonomia para decidir. Para decidir se, naquele momento, aquele material é interessante ou não. E nós ou se uma parte dele é interessante, pode ser editado Isso, também. Exatamente. E nós facilitamos o contato com os secretários de Estado, nós intermediamos uma conversa com a assessoria de uma determinada secretaria para que um determinado secretário dê entrevista sobre um tema importante para aquele momento, para aquele município, né? Que esteja acontecendo. Enfim, é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo aí já no governo há 8 anos. E você fala ao microfone? Sim. Ou você só coordena? Não. Tem locutores lá, tem tudo isso? Nós temos um podcast, quem não ouviu ainda, quem não conhece, vai lá nos tocadores de áudio, o Cearenciando, que é a conversa proseada do Ceará, ideia do querido amigo Ciro Câmara, né, de tocar esse podcast. Eu sou um dos apresentadores junto com a Larissa Falcão e a gente, a cada 15 dias, tem um episódio novo. E a gente já falou de tudo nesse podcast. A gente já falou de cultura, já falou de esporte. O segundo episódio do Cearenciando foi muito marcante para a gente, porque a gente comentou os bastidores da atuação do Corpo de Bombeiros na tragédia do Edifício Andréa, que foi algo que comoveu todo o Ceará, né? Comoveu o Brasil. O Edifício Andréa foi uma tragédia que comoveu o Brasil. E a gente falou do bombeiro enquanto ser humano que trabalhou para salvar as pessoas naquele momento, num momento tão difícil. E a gente conta esses bastidores. No próximo segmento do programa Diálogo, nós continuaremos com esse diálogo com o jornalista, o radialista, hoje lotado, o terceirizado lá na Casa Civil, para gerenciar o trabalho de comunicação em rádio do governo do estado do Ceará. Mas ele é jornalista, ele é narrador esportivo e é ligado à cultura popular porque ele pertence ao grupo de tradições cearenses criados pelo Eusenir Colares há 50 anos. E é com ele o nosso diálogo do próximo segmento com o nosso Lúcio Flávio Arruda Pontes Filho. Uma carteira de identidade, é a carteira de identidade, ou de identidades, no plural, do nosso dialogador de hoje, que é o Lúcio Flávio Arruda Pontes Filho, jornalista e radialista e gestor, ligado ao setor de comunicação do governo do estado do Ceará. E por que eu coloco no plural identidades? Porque ele trouxe objetos que mostram exatamente essa pluralidade. O microfone, porque ele é um comunicador, um livro sobre o futebol, porque ele é um narrador de futebol, e uma imagem linda,
referente à cultura popular musical do Brasil, mais especificamente do Nordeste, porque a figura de Luiz Gonzaga, por quê? Porque ele, o nosso dialogador, também, além de tudo, é um dançarino, enfim, um performer, um brincante do grupo de tradições cearenses, criado pela grande Elzenir Colares. E amante da Domingos Olímpia. E amante do carnaval da Domingos Olímpia, é o Lúcio, está aqui ele, Lúcio Flávio, que agora vai apresentar outros objetos para ir motivando o nosso diálogo. Só cometi um equívoco, não sei se... No segmento anterior? Foi. Sim. No bloco anterior eu falei que a final da Copa de 2018 foi entre a Argentina e França. Não, foi essa última Copa agora, 2022. Copa de 2022, sim, claro. Que por conta da pandemia, nem por conta da pandemia ela teve tanta coisa, não. Foi por conta mais da temperatura no Catar, que é muito quente. Em julho, sim, que geralmente é o mês que acontece a Copa, a Copa de 2026 está prevista para acontecer em julho. Se correr tudo bem, até lá, 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Mas foi, Argentina e França foi agora, em 2018. Em 2022, 2022, de novo. Ele me trouxe 2 objetos, faltam 3 objetos antes do objeto surpresa, que é aquele objeto que põe a gente noutra vibe, noutro segmento de conversa. Mas ele me trouxe 2 que tem tudo a ver, que tem a ver com o tempo. Um relógio, que eu estou vendo, e um calendário. Por que será que ele me trouxe isso? Um relógio e um calendário. Por que será? Ele quer falar sobre o tempo, sobre... Às vezes a gente briga, às vezes a gente discute com o tempo, né? Ou às vezes quer ter... o dia devia ter 25 horas. Meu dia devia ter 25 horas, 25, 26 horas. O teu tempo deveria ter isso? O teu dia deveria ter isso? Você é tão atarefado assim? Mas pouco, 24 horas é pouco tempo? Talvez fosse. Agora, os filósofos do tempo, ou às vezes até os não filósofos, dizem o seguinte, que 24 horas é o tempo de Deus. Então a gente tem que respeitar e tem que saber administrar a nossa vida dentro desse tempo que Deus nos dá. Deus aí como sinônimo de natureza? Também. De processamento de, sim, e de noite, fé. Lua, sol. E de fé, respeitando, sol, obviamente, a fé de quem está nos assistindo, que é das mais variadas e que merece todo o respeito e toda a reverência. Tem gente que acredita em deuses e a nós só cabe respeitar. Né? Respeitar e aceitar. Mas você trouxe... Por que inquieta, então, a ponto de você trazer para cá, para pautar o nosso encontro, a ideia de cronometragem, de medição do tempo? O que o tempo... O tema tempo, em que medida ele atravessa o seu pensamento? O tempo, por exemplo, uma partida de futebol tem 90 minutos e a gente precisa estar com um cronômetro para anotar o tempo que aquele lance aconteceu, o tempo do gol, o tempo de tudo isso. Uma peça de teatro, ela tem um tempo determinado, um espetáculo, ele tem um tempo, você tem 40 minutos para Nós somos regidos para nos atermos ao tempo. Este programa tem um tempo definido e nós não podemos passar, senão a Moema briga com a gente. Né? Moema é a nossa, não podemos a nossa presidente. Nós não podemos da TV passar desse tempo, senão já ela vai chamar a nossa atenção. Olha, estourou. Até porque, veja, é um compromisso com o outro também. Sim. Porque depois do nosso programa tem outro, e outro, e outro, e outro. Então, se cada um atrasar, nós vamos prejudicar o trabalho coletivo. Um compromisso conosco. Compromisso. Você me disse, você tem que chegar na TV hora X. E o programa tem que começar na hora marcada, determinada, para a gente não prejudicar quem vem. Exatamente, porque eu estou dando uma dimensão coletiva, de compromisso social, coletivo, profissional, além do mais, que não se refere apenas a nosso compromisso com o programa, com um determinado programa, mas com a programação, com um conjunto de profissionais que não podem ser prejudicados em função de alguém que vai exacerbar a utilização do seu tempo. Exatamente. Então foi para isso que você trouxe. Que lindo, mas você trouxe... e trouxe também o calendário. O calendário já não tem mais a ver com o tempo no sentido do dia, mas com uma marcação de tempo
mais abrangente? Da história, do planejamento, o que esperar de 2023, que está só começando, né? Está quase na metade, já passou um pouquinho, está chegando lá na metade, mas só começando, talvez tenha sido exagero meu. Mas o que esperar desse ano que nos reserva tantas surpresas? Será que ainda virão boas surpresas para a gente? O que é que você acha, Ricardo Guilherme? Olha, eu mudei o papel, hein? Agora eu que estou entrevistando. Mal de jornalista, desculpa. Não. E até porque, veja, eu não chamo o programa de diálogo de programa de entrevista. Porque entrevista implica pergunta e resposta. E aqui realmente é um diálogo. É um diálogo. Nada foi combinado a partir do momento em que você me apresenta os objetos. É que vão ensejando, vão motivando a minha pergunta. O que você diz, eu absorvo e tento fazer com que você absorva o que eu digo e a partir dali reprocesse, quer dizer, há uma interação. E aí colocamos no ar, agora, sobre a mesa, o outro objeto que ele me trouxe, o nosso dialogador de hoje me trouxe uma aliança. É Vero, me trouxe uma aliança. Essa aliança vai fazer 10 anos. Explique-se. Homenagem à minha esposa. É uma aliança de casamento. Sim. De casamento. Então, como o programa é um programa de reflexão, de conceito, eu queria que você então conceituasse o casamento, a relação heterossexual, enfim, não é? Que o casamento representa, o casamento entre heterossexuais, claro. Porque há casamentos também de homoafetivos. Mas eu queria que você falasse, que se não filosofasse, porque o programa é um programa de fazer com que a cartografia do seu pensamento se expresse aqui. É uma construção coletiva no dia a dia, nós fizemos planos juntos. Tem filhos, né? Sim, um filho, temos um filho. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhos. A mais velha, de um primeiro relacionamento, e o João, que nasceu. E você sabia que eu conheci a Roberta através do grupo de tradições cearenses? Começou ali? Exatamente, o grupo formou tantos casais e nos 40 anos do grupo, eu fui convidado para apresentar a festa de 40 anos, o baile rubro, idealizado pela professora Eusênia Colares, que foi celebrado no Liceu do Ceará. E não havia uma mulher para apresentar aquele espetáculo comigo, né? E quem veio? Aquele momento. Exatamente, a Roberta. E aí foi uma sugestão do professor Arthur Rocha, que sobrinha dele, E que hoje dirige o grupo, né? Sim, hoje ele é o presidente, ele é o presidente do grupo. E aí eu conheci a Roberta nesse... E quais são, assim, para quem não sabe, aqui, me lembrei de fazer essa questão para que a gente pudesse conhecer. Quais são as atividades do grupo, hein? Quais são? Mineiro Pau? Não, a professora Eusênia Colares, durante a década de 60 e 70, pois é. Mas ainda tem, Maneiro Pau ainda tem. As horas de Deus, amém. Maneiro Pau, Maneiro Pau. Agora vou começar, Maneiro Pau, Maneiro Pau. Com a minha brincadeira, Maneiro Pau, Maneiro Pau. Maneiro Pau, eu vou jogar, mano. E aí vai aumentando o ritmo, né? Maneiro Pau, Maneiro Pau. E com aqueles cruzamentos de... Isso, chamado cacete de Jucá. O cacete de Jucá, exatamente. E você sabia que houve uma vez a bênção dos cacetes? Porque o que é que acontecia? Os jagunços, eles tinham que defender as fazendas dos senhores de engenho dos ataques do Lampião. E muitas vezes não tinha arma, não tinha munição, então vai com um cacete. Não, e há também a chamada Guerra do Benze e Cacete,
que é uma guerra de resistência dos republicanos contra os monarquistas. Há uma luta aí no período de Dom Pedro I, que houve a bênção dos cacetes. E é chamada a Guerra do Benzo e Cacete. Aliás, tem uma peça linda de teatro escrita pelo nosso Nertan Macedo. Mas eu queria que você falasse de outras danças. Você tem a professora Zane Colares pesquisou no Ceará várias manifestações. Então, nós além do temos Maneiro Pau, tem o quê? A Caninha Verde. Que mais? Foi pesquisada tem tanto a versão brasileira como a versão cearense. É o peneiro xerém? Tem o peneiro xerém. Peneiro xerém. Eu não vou criar galinha para dar milho para ninguém. Isso. Tem a versão cearense, tem o coco. E aí também tem vários cocos. O coco de praia, o coco de sertão. Tem a mulher rendeira. A dança da mulher rendeira, tem a dança de São Gonçalo, que é... A dança de São Gonçalo. Nas horas de Deus, como Mestre, Padre, Filho e Espírito Santo, esse é o primeiro verso que passa São Gonçalo dança. Laia, 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 laia. Eu conheço. Meu glorioso São Gonçalo, protetor de violeiro, vamos saudar São Gonçalo, que é santo casamenteiro. Que lindo. Olha, é um espetáculo lindo sempre, quando se apresentar por aí. O grupo de tradições cearenses, conheçam, vejam. É delicioso. A gente que fala tanto, e quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né, a gente apresentou essa festa, eu a convidei para sair, aí ela resistiu, não, eu disse, não, vamos sair, vamos nos encontrar e tal. Aí ela disse, tá, vamos sair, saímos, aí nós tínhamos marcado um lugar. Ela diz, não dá certo ir para esse lugar. Eu digo, ok, sem problema, vamos ao cinema. Ela, como assim? Eu disse, vamos ao cinema. É muito simples, você diz sim ou não. Sim, tá bom, vamos. E estamos até hoje lá, 17 anos de relacionamento, dos quais 10 já casados na forma da lei. E o que é que você, então, caracterizaria como assim, uma pilastra para a manutenção de um casamento? O que é que seria? Olha, além do respeito mútuo entre as pessoas, a decisão de construir juntos uma vida e um mesmo projeto. Respeitando as individualidades, né? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Os sempre dois respeitando a individualidade de cada um. Ela hoje tem a vida... E é jornalista também? É jornalista, mas por formação, mas é professora do Estado, porque é mestre em História. Está aí tentando doutorado e é professora da rede pública estadual, é professora da escola Matias Beck. Coloque aí lá no dedo. Beijo pro pessoal lá do Matias Beck. Olha, na mão esquerda. Na mão esquerda, que a direita é para o noivado. Embora esses você acha que ainda se mantém ainda são mantidos esses rituais assim de noivado, casamento? É uma decisão muito própria, é a decisão Ricardo. dos dois, né? É uma decisão muito própria de cada pessoa. Cumprir ou não esses ritos. Acho que se deve respeitar isso. O casal é que deve estabelecer a regra e o pacto. E deve se respeitar como é que isso deve acontecer ou não. Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ele e ele trouxe um para mim e vou passar o meu para ele. Pronto. Olha aqui, tá na produção. Opa! Podíamos abrir até logo o meu. Não, será que eu abro logo o teu? Me dá o teu. Vamos. Deixa eu ver o que você me trouxe. Não, acho melhor eu abrir o seu. Pera, não abro o meu ainda. Não vou abrir. Deixa eu ver, porque vou deixar a surpresa. O que será que eu trouxe para ele, né? Vamos ver o que foi que ele me deu. Tô reconhecendo. Dei uma olhadinha, tô reconhecendo. Ele me trouxe... Olha, tem tudo a ver. Ele me trouxe o Teatro José de Alencar. Que lindo! Um livro chamado De Corpo e Alma, Teatro José de Alencar. Porque o objeto ou é um tema assim que sai da caixinha, fora da caixinha, do que a gente espera do nosso encontro, ou então é algo que um tem a ver com o outro. Duas peças que você atuou... Aí ele me lembrou da minha atuação como ator e me trouxe o Teatro José de Alencar. Uma foi Morro do Ouro, da comédia cearense. Sim. Querido Haroldo Serra, saudoso. Sim. E outra foi o Casamento da Peraldiana. Também pela comédia. Só que um foi no Teatro Zé de Alencar, que foi o Morro do Ouro, e a Peraldiana, em 2006, foi
no Teatro da Arena Isso. Aldeota. E você me trouxe, então, o teatro, é isso? Isso, E eu teatro quero lhe dizer o seguinte, para lembrar que eu sou um homem de teatro e que a nossa casa é o Teatro Zé de Alencar. Mas há algo agora me ensejou falar o seguinte, que, num certo sentido, a sua casa também é o Teatro Zé de Alencar. A gente se sente bem. Eu diria que é mais, Porque sabe vocês qual? se apresentaram muito ali. Sim. Por exemplo, eu vi um vídeo seu, você representando como ator, e eu acho que era o Zé de Alencar. Era o Zé de Alencar. Era do Zé de Era o Alencar. Zé de Alencar. Mas Foi fale. 2016, por ocasião dos 50 anos do Grupo de Tradições Cearenses, eu interpretei o Fanhoso. O Fanhoso. Tava É. com como é que chama? É a anedota do Fanhoso e do Aleijadinho. Do Aleijadinho. Que eles estão procurando um curandeiro para curá-los, Aham. né? Aí oferecem um casal de bode a uma pessoa que está passando para serem curados. Para um pastor, um padre, sei lá o que. Para o padre curar os dois. Então, aqui, num certo sentido, olha que lindo. O Teatro Zé de Alencar, de 1910, olha que lindo. Num certo sentido, é um tema, para mim, porque tem a ver comigo, mas tem tudo a ver com você. E olha o que é que eu trouxe para Vamos você. ver aqui. O que é que eu trouxe? Oh, Ah, a nossa dama eu do trouxe folclore para cearense. você Para mim, particularmente, eu a tratava como... Elzeni Colares. Eu a tratava como tia Elza. Porque ela me viu nascer e me viu crescer. Então, é muito bom isso aqui. Vou guardar... Deixa eu mostrar mais ainda, porque vejam vocês, fiquei me lembrando, minha gente, o que poderia, não é? Com a produção, comecei a conversar sobre isso com o Deujolino Lucas, o que poderia ser um objeto surpresa? Não há nada mais Obrigado, tão Deujolino. teu, né? Tão Deujolino e Ricardo Guilherme. não há nada mais tão tocante na sua emoção do que rever a figura da sua mestra, da figura que iniciou você, que tem a ver com seu pai e que agora tem a ver também com seu filho, porque Sim. seu filho é um dançarino também Ele do não a grupo. conheceu. Mas não conheceu, mas ele não- herda é. o legado Ele não, de não, Elzeni não Colares. chegou a conhecê-la, nem ela chegou a conhecê-lo, porque Sim. ela gostava muito de criança. A gente lembra que sempre que chegavam crianças, e ela queria encontrar um espaço para as crianças na montagem do grupo. Tanto que com 10 anos de idade eu já fiz coroinha, eu já interpretei um coroinha nas atuações do Grupo de Tradições Cearenses. Então, nesse sentido, Né? foi que eu disse que o seu objeto surpresa, cadê que uma foto tão linda, tem a ver com o meu, porque, veja, me lembro de grandes apresentações do grupo de E hoje o tradições Teatro cearenses. José de Alencar tem um palco que foi batizado de Elzeni Exatamente. Colares. Aquele palco Do Jardim. do Jardim, do Zé de Alencar, se chama Palco Elzeni Colares. Então, tem tudo a ver, não é? O meu objeto com o objeto dele. A gente não tinha combinado, mas, na verdade, é essa, porque eu estou fazendo aqui a ligação, não é? Da Elzeni, que uma das casas em que ela se apresentou tanto, com tanta, inclusive a comemoração dos 50 anos do grupo, foi exatamente, essa casa foi exatamente o Teatro José de Alencar. José de Alencar. E assim a gente apresenta esta reflexão. E eu queria que você continuasse, então, a fazer essa reflexão sobre o trabalho de resgate. Como é que esse grupo, que era um grupo chamado... Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro, que tinha a ver com o Brasil no sentido geral e com a Península Ibérica, não é? Ou mais especificamente com a Espanha, se transforma num grupo de tradições cearenses, algo muito específico. Foi E eu queria quando que você- foi criada a que empresa... esse tema povoasse Isso. a sua fala. Foi quando foi criada a empresa Cearense de Turismo, o então presidente da empresa Cearense de Turismo, o Eliezer Teixeira, a incumbiu de fazer montagem cearense. Ela já tinha algumas pesquisas, mas o Ceará ainda tinha entrado muito pouco no repertório do Grupo de Tradições Cearenses. Ela já havia pesquisado e montado a dança do coco, né? E já tinha feito outras pesquisas. Então, pela Insetu, ela começou a ir ao interior e trouxe várias outras manifestações. E aí, em 1971, o GFHB, conhecido na época, foi convidado na TV Rio pela então Miss Brasil Vera Fischer para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro. E aí o presidente da Insetu disse, olha, vai ser muito estranho a gente chegar
para apresentar uma coisa cearense. Ela montou uma programação cearense específica para aquela apresentação com esse nome, Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro. Vamos pensar em um nome cearense. E aí surgiu o Grupo de Tradições Cearenses. E outro detalhe é que a empresa cearense de turismo, que a Insetur, que funcionava ali na cadeia, na antiga cadeia pública, e né? que hoje é a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. E que hoje é a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, tinha ali no primeiro andar, tinha recém-inaugurado o Museu da Cultura Popular, se não me engano. E o Teatro Carlos Câmara, que era... que nessa época não era vizinho, Carlos Câmara ainda. que era o Teatro da Insetur. Era o Teatro da Insetur. E é o que tem, assim, muita relação, que foi onde eu fui formado, porque eu, com 3, 4 anos de idade, era vivo e morto dentro do Teatro Carlos Câmara, como a gente chama aqui no Ceará. É porque o Teatro Carlos Câmara recebeu esse nome depois. Aliás, é uma proposição minha, a Insetur absorveu. Porque ele não tinha nome, ele era apenas Teatro da Insetur. E a Insetur passou a não existir, inclusive, num período. Não é? E aí, então, eu propus que se chamasse Teatro Carlos Câmara, que é um grande homem da cultura popular, etc. Mas eu me referi ao Museu da Cultura Popular. Mas, olha, porque tem a ver com a Euseni e com a criação de um grupo de dança, de representação de teatro e de música relacionado à cultura popular. Mas na cultura popular, que é o grupo de eu já falei cearense. dela e não posso esquecer, eu nunca posso deixar de fazer minha louvação à minha querida professora Valquíria Mendes, que no Colégio Cearense também foi quem me fez ir a um palco e me lapidou, vamos dizer assim. Eu era uma pedra bruta e ela lapidou e me deu também grandes ensinamentos sobre cultura popular, sobre dança, sobre folclore, sobre música. Valquíria Mendes e Valden Luiz são 2 professores que eu vou carregar a vida toda, considero eternos professores. Até porque, veja, o Valden Luiz também é um dramaturgo, além de diretor e professor durante muito tempo do Colégio Cearense. E participou de muitas montagens do Grupo de Tradições. Mas além de tudo isso, a obra dele como escritor é uma obra ligada à história da cultura popular. Né? Me lembro muito bem de uma peça chamada O Padre e o Podre, onde ele faz uma relação com o Padre Cícero, com a cultura do Cariri. E sempre que ele se manifesta como dramaturgo, há sempre um recorte, um olhar sobre a cultura popular do Ceará. Portanto, eu diria que há uma imbricação aí de Valquíria, Valden Luiz e a nossa Euseni Colares, hoje homenageada com o nome de um palco, o palco do Jardim, do Bully Max, neste teatro aqui, chamado Teatro José de Alencar. Muito obrigado, então, Lúcio, Flávio. E eu queria que você falasse nesses últimos momentos do nosso programa, lembrar que a sua identidade, cadê ela? Está aqui. E ao tempo, né? Que são objetos que ele me trouxe, né? A identidade e os relógios. E eu queria que ele falasse, então, por último, do aprendizado com o nosso militante político chamado Messias Pontes. Eu diria que foi o grande professor do jornalismo que eu tive. Se, de alguma forma, eu ocupei o mesmo espaço que ele ocupou, que foi aqui na TVC, claro, não em uma editoria diferente, porque ele foi da política e aqui eu estou mais ligado ao esporte, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Lúcio Flávio Pontes, filho, eu quero agradecer a tua presença e terminar lembrando uma coisa que ele disse. Ele disse que o tempo demarca a nossa vida. Falou, inclusive, que o programa tinha um tempo para terminar. E eu quero comunicar a ele e a vocês que o tempo também passou. O tempo passou! Assim como nas partidas de futebol, o tempo passou. E eu só tenho a agradecer a presença do Lúcio, filho, no nosso programa e dizer que, no outro tempo, na próxima semana, a gente voltará com mais um Diálogo.